Olá, oitavo 1, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Prontos para mais uma aula? Então, vamos lá, continuando o nosso conteúdo, a gente vai falar hoje sobre classificação biológica dos seres vivos. Hoje é uma aula bem simples, bem tranquila. Por quê? O conteúdo para esse período agora, eu dividi em dois, mas para ficar numa sequência melhor, para ser entendido, esse conteúdo de hoje é só uma introdução, uma parte bem curtinha, e o principal vai ficar para a próxima aula, tá? Então, nesse período a gente terá duas aulas, uma menor e outra um pouco mais pesada. Então, a de hoje aqui é bem de boa. Ok? Vamos falar então sobre classificação biológica dos seres vivos. O que é, para que serve, por que que a gente faz isso. Na verdade, a gente classifica tudo, né? Tudo que a gente tem no mundo, a gente classifica de alguma forma, se é grande, se é pequeno, se a gente bota em alguma classe, em alguma categoria, tudo a gente classifica. E como seres vivos não é diferente. Eles são classificados também. Agora, por que eles devem ser classificados? Pergunto para vocês, por que classificar os seres vivos? Então, você imagina a seguinte situação. Você está falando com uma pessoa que é originária de um país de língua inglesa, um americano, australiano, inglês, um canadense, sei lá. Tá? E você está falando sobre uma vaca. Você tá falando, o assunto é vaca e essa pessoa chama a mesma vaca de cow, porque na linguagem dele é outro nome, mas vocês estão falando do mesmo animal. Mas como que vocês têm certeza que vocês estão falando do mesmo animal, na mesma espécie? Como vocês podem ver? Conversando informalmente, você vai lá, mostra uma foto, descreve o animal e acaba chegando a esse consenso de que vocês estão falando da mesma espécie. Mas na linguagem científica não pode ser assim. Tá? Na linguagem científica, todo mundo precisa ter certeza do que está falando, sobre o que está falando, para saber se é aquilo mesmo. Então, se você fala de um determinado assunto, de uma determinada espécie animal, de uma espécie vegetal, na comunidade científica, uma pessoa que lê aquilo no Brasil precisa entender a mesma coisa do que alguém que lê aquilo na Índia, na Alemanha, na Espanha, no Japão. Todo mundo precisa entender a mesma coisa. Então, para universalizar e organizar essas informações, foi criada uma coisa chamada nomenclatura científica. E o que seria nomenclatura científica? Quem desenvolveu inicialmente foi um botânico sueco chamado Carl von Linné, conhecido desde então como Linneu apenas. Qual que é a norma que ele colocou? A norma que se tem desde então é que quando algum cientista estuda e descreve uma espécie, ele é considerado o descobridor da espécie. E, sendo o descobridor da espécie, ele tem direito de batizar a espécie. Então, você que está aí me vendo agora, você vai ser um cientista, você vai lá e descobre uma nova espécie de planta na Amazônia. Você vai dar o nome a essa planta. Você pode chamar ela do que quiser? Não, não. Você tem uma série de requisitos para atender e dentro desses requisitos você pode dar o nome que você quiser para a planta, inclusive o seu próprio nome, tá? Isso é perfeitamente possível. Eu tive um professor na faculdade que descobriu uma espécie de peixe e ele colocou, não lembro o primeiro nome da espécie lá do peixe, mas ele colocou o sobrenome dele, o sobrenome é Castro, ele colocou Castroi no peixe. Tá? Então, você pode dar até o seu próprio nome na espécie, mas você precisa atender a alguns requisitos, algumas regras que foram estabelecidas não pelo Linneu, mas pela comunidade científica depois do Linneu, tá? Então, o nome científico. O que é o nome científico? A gente sabe, toda espécie de viva tem o seu nome científico. Algumas têm nome popular, a maioria não tem nem nome popular. Tá? Se a gente for ver a quantidade de espécies que existem de seres vivos no mundo, a maioria nem tem nome popular. Porque são tantas espécies de bactéria, como uma bactéria vai ter nome popular, é difícil, tá? Mas o nome científico todas têm. Todas as espécies já descobertas e descritas têm seu nome científico. O nome científico, a base dele é o latim, um idioma que não existe mais. Por que o latim?
Porque por ser um idioma que não existe mais, ele não vai ser modificado, ele não está sujeito a dialetos, a formas diferentes de falar. Não, ele era daquele jeito, ele não existe mais, então ele não muda, tá? O nome tem que ser binomial, ou seja, o nome científico é formado por dois nomes, tá? E o primeiro nome você inicia com letra maiúscula, só o primeiro. O primeiro, então, a primeira letra do primeiro nome é maiúscula. Todas as outras são minúsculas, tá? Outra coisa importante aqui é que o primeiro nome se refere ao gênero e o segundo é o epíteto específico. E o nome da espécie são os dois nomes juntos. Ah, mas o que é gênero? A gente vai ver mais adiante, ainda nessa aula, tá? Eu vou explicar. Aí, quando eu explicar lá o gênero, eu explico para vocês o que é o epíteto específico. Mas, basicamente, epíteto específico é o que difere a espécie. Porque dentro de um gênero, você tem várias espécies. E aí, o epíteto específico é um nome que diz qual dessas espécies ela é dentro daquele gênero. Você vai entender ainda, tá? Então, o nome da espécie são dois nomes juntos, tá? O primeiro ali, que começa com letra maiúscula, e o segundo, que começa com letra minúscula. Quando você escreve, o nome da espécie tem que estar diferente do restante do texto, tá? Então, normalmente, a gente coloca a fonte em itálico. Sabe quando você vai no Word, dá um Ctrl+I, muda para itálico, tá? Mas também pode ser em negrito ou em sublinhado, tem que ser diferente. Preferencialmente usar em itálico. Pode ser negrito, pode ser sublinhado, tá? Mas vamos pegar como padrão o itálico. Então, você seleciona, escreve o nome, seleciona, dá Ctrl+I, ele fica meio de ladinho assim. Aquilo é o itálico, certo? Então, com essas informações que a gente deu aqui, que tem que ser binomial, o primeiro começa com maiúscula, o primeiro é o nome do gênero, o segundo é o epíteto específico, o nome da espécie são os dois nomes em conjuntos. E a gente usa o itálico, a gente pode colocar o nome da espécie humana aqui, ó. Embaixo a gente tem o nome da espécie humana, Homo sapiens. Você está vendo que é binomial, Homo e sapiens, dois nomes, certo? Primeira coisa, então. Atende? Atende. O primeiro nome refere-se ao nome do gênero. Então, o gênero da espécie humana é Homo. E a espécie é Sapiens? Não. O gênero é Homo. O epíteto específico é Sapiens. O nome da espécie é os dois juntos, Homo sapiens. Percebam que Homo está com H maiúsculo, Sapiens está em minúsculo e está escrito em itálico. As letras estão meio inclinadinhas ali. Então é assim que funciona o nome científico da espécie, tá? Homo sapiens. Homo é o gênero, a espécie Homo sapiens. Gênero Homo, espécie Homo sapiens. Só o sapiens não é o nome da espécie, é o epíteto específico, tá? Certo? Dúvidas aqui? Não, né? Então, você não pode esquecer de colocar em itálico e a primeira letra do gênero, só do gênero, em maiúscula, certo? Então, é assim que a gente descreve o nome científico de qualquer espécie. Todas elas vão ter essa estrutura, ok? Como que o Linneu classificou os, os seres vivos? Então, Linneu classificou da seguinte maneira: todos os seres vivos que existem podem ser classificados em reinos, tá? Então, os reinos são os maiores grupos de seres vivos. Você divide todos os seres vivos em reinos, que a gente vai estudá-los com calma na próxima aula, tá? Não vamos entrar muito no que é reino, mas os reinos são as maiores subdivisões de seres vivos. E aí os reinos vão sendo divididos várias vezes em grupos menores. Então, você tem, eu vou dizer para vocês, são 5 reinos, tá? Então, todos os seres vivos são divididos em
5 reinos. Qualquer ser vivo, você coloca em um desses 5 reinos. Dentro dos reinos, cada reino é dividido em filos, que são grupos grandes de animais também, tá? Então, os reinos você divide em filos. Os filos a gente divide em classes. As classes a gente divide em ordens. As ordens a gente divide em famílias. As famílias a gente divide em gêneros. E dentro dos gêneros estão as espécies. Então, por exemplo, nós, seres humanos, estamos no reino dos animais. Dentro dos reinos animais, nós estamos no filo dos cordados. Dentro dos filos dos cordados, nós estamos na classe dos mamíferos. Dentro da classe dos mamíferos, nós estamos na ordem dos primatas, tá? Dentro da ordem dos primatas, aí nós estamos na família dos... Na família dos... Esqueci agora, mas tudo bem, eu vou... Já boto para vocês na próxima aula. Deu um branco aqui, na próxima aula eu boto para vocês. E dentro da família, que eu não lembrei qual é, a gente está no gênero Homo, e aí dentro do gênero Homo somos da espécie Homo sapiens, tá? Então é assim que a gente vai dividindo, separando todos os seres vivos, ok? É dessa forma, você vai dividindo em grupos cada vez menores, até que você chega numa espécie, tá? As espécies, então, elas são formadas por indivíduos muito parecidos, tá? E para ser uma espécie, presta atenção, para ser uma espécie, os indivíduos desse grupo precisam ter a capacidade de se reproduzir dentro da espécie, e essa reprodução tem que gerar descendentes férteis, quer dizer, descendentes que também possam se reproduzir. Se tem uma espécie que se reproduz, mas aí os que nascem não conseguem se reproduzir, não são férteis, significa que essa espécie não é uma espécie, tem 2 espécies ali, que elas conseguem se reproduzir, mas o descendente não é fértil, tá? Existe isso, existe até em mamíferos. Você tem lá, por exemplo, o burro com o jumento, eles conseguem se reproduzir, gerando um filhote que é o jegue, e o jegue ele não é fértil. Por quê? Porque ele é fruto de 2 espécies diferentes, do burro e do jumento. Então o jegue ele não tem descendentes férteis. O jegue não é fértil, então quer dizer que os pais são de espécies diferentes, tá? Se os pais conseguem gerar descendentes férteis, significa que eles são da mesma espécie, tá? Por hoje, pessoal, então era só isso. Só vou pedir as atividades para vocês aqui, que vocês vão fazer da página 30 e 31, ali da apostila 3 ainda, tá? A apostila 4 vai ser mais tranquilo também, a gente vai passar rapidinho, tá? Atividade 30 e 31, que vão ser corrigidas, valendo nota. Lembro que a gente atrasou porque eu quis dar uma atenção muito especial para vocês na parte de sistema genital, gestação, ciclo menstrual. Aquilo é extremamente importante para vocês nessa fase, características sexuais secundárias. Então, eu demorei bem mais do que talvez esperado ali, mas achei necessário, tá bom? Então é por isso que a gente está um pouquinho atrasado, mas podem ficar tranquilos, ninguém vai ficar sem conteúdo, a gente vai cobrir o conteúdo todo, ok? Então, essas atividades vão ser corrigidas com nota, tá? Não deixem de fazer, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a taxonomia e os critérios de classificação na próxima aula, beleza, pessoal? Por hoje, então, era isso. Eu disse que era tranquilo, que era rápido. Se cuidem. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.